Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutaiti, hoje estou aqui com o meu parceiro Otávio Aguiar. Fala, galera, beleza? Pô, prazer aqui, obrigado aí mais uma vez pela moral. Esse cara é fera. Episódio 199, e hoje estou recebendo aqui uma referência no mercado automotivo. Estou aqui com o meu amigo Flávio Vasques, da VC1, sócio fundador da VC1. Cara, arquiteto, muito obrigado pela participação. Prazer te receber no nosso podcast, meu querido. Aí, podem esperar que vai vir muito conteúdo hoje, hein? Vamos conversar bastante. Bacana. Então, quero agradecer a galera que acompanha a gente no YouTube também. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like. Não gasta o dedo, né? Não, é fácil, é rápido. Se você não tá com tendinite... E é de graça ainda. É isso aí. Se você não tá com tendinite, se você não quebrou o dedo, né? A gente veio aqui de Ubatuba, eu vim de 4 horas de viagem, o Otávio veio de longe, Flávio, 1000 compromissos na agenda. Então, galera, curte aqui o vídeo, ajuda a gente pra gente poder distribuir esse vídeo para mais pessoas. Quero começar aqui também agradecendo os nossos apoiadores, né? Porque se a gente tá aqui com o episódio 199, porque a gente tem aí, desde o início, Flávio, a honra de ter o apoio do AutoConf, que é o melhor sistema para gestão de lojas multimarcas do Brasil. Então, se você é lojista e quer melhorar a parte de gestão de estoque, gestão de preparação, gestão financeira, se você quer gestão de leads, uma solução completa para a operação de seminovos, para multimarcas e concessionários também. Você pode colocar isso na sua operação de seminovos, com um cara que tem experiência na ponta, barriga no balcão, que é o Rodrigo Belo, que é um cara sensacional, meu amigo, meu parceiro. Então, QR Code está aqui na tela, link na descrição, entre em contato, chama a Raquel e chama o Peterson lá, que eles vão mandar um orçamento e mostrar como a tua operação de seminovos está deixando dinheiro na mesa, não é isso, Otávio? É isso aí. Bacana. Flavião, fica à vontade aí para falar para a galera um pouquinho quem é o Flávio, prazer te receber aqui, mais uma vez, muito obrigado. Bom, para vocês aí, o Flávio é de formação arquiteto, trabalhei 10 anos na Ford do Brasil, trabalhei 12 na Peugeot, sempre comecei como arquiteto e terminava como um executivo de vendas ou desenvolvimento de rede. Fundei a VC1, começou lá na Cavinato com o Breno Cavinato, que é meu sócio. Um abraço pro Breno aí. O Breno está nos Estados Unidos, a gente abriu uma operação nos Estados Unidos, ele está lá. E hoje a VC1 conta com 7 empresas coligadas e conectadas para poder solucionar o que o concessionário precisa. Ou, você sabe muito bem, às vezes a montadora, nesse processo todo de amadurecimento, ela está deixando de dar aquilo que vocês sabem bem fazer, né, Otávio e Rafa, que é fazer treinamento, fazer gestão, fazer organização, orientação, zeladoria, enfim. A gente sente muita falta hoje no mercado de profissionais com potencial de fazer acontecer. O nosso mercado precisa se profissionalizar, né, Flávio? Que a gente sempre foi muito ali de fazendo as coisas. Vamos lá. Eu, quando fui era vendedor de carro, você sabe a minha história. E eu não tive nenhum... Tinha treinamento da montadora de produto, mas assim, eu não tive um onboarding, uma preparação. E hoje você tem empresas, você tem conteúdo gratuito. Então, eu sou muito, assim, promotor de profissionalizar o mercado, tanto as concessionárias como as lojas de seminovos. Esse podcast aqui, para mim, realmente um propósito que eu tenho na minha vida, de deixar conteúdo de valor, porque a única certeza que a gente tem na vida é que todo mundo vai morrer, né? A gente todo mundo vai pro saco, e eu espero que a gente possa daqui 100, 150, 200 anos deixar, né, Otávio, esse legado pra galera, pra ajudar o mercado. As pessoas acham que eu tô ganhando dinheiro aqui no podcast, Flávio, eu pago pra ter o podcast há 2 anos, galera. Agora, com os apoiadores, eu tô conseguindo equalizar ali, né, Otávio? Estamos chegando ali um pouquinho positivo depois de 2 anos. Então, galera, eu faço isso aqui realmente para devolver. Eu sou apaixonado pelo mercado automotivo como você. Vendas mudou a minha vida, o mercado automotivo mudou a minha vida, e eu me sinto na obrigação de usar o meu network. Olha as pessoas que eu trago aqui, né? Tava aqui o Marcelo Cruz da Carangos Prêmio, da Alvesp, trago você, grandes referências. Mauro Sati teve aqui, um abraço lá da Sobrava, grandes referências que vêm aqui, e a gente fica muito feliz de poder trazer pessoas que têm conteúdo como você. E hoje eu tô muito aqui ansioso para ouvir e para aprender com a sua experiência, que é incrível. E eu quero te contar uma particularidade, que meu pai e minha mãe são arquitetos, cara. Então eu quero mandar um beijo pro meu pai, Luiz, para minha mãe, Miriam. Então minha família são de arquitetos, né? E você começou, então, a parte de projetos de arquitetura na construção, mas hoje você tem um hub ali, soluções. E eu queria entender um pouquinho mais, assim, o que você traz para a concessionária fora da arquitetura, que eu sei que você tem várias soluções ali. A gente vai amadurecendo a empresa. A empresa ainda é jovem, tem 16 anos, mas se contabilizar os outros 23 que eu trabalhei antes na indústria, quase 40 anos. A gente tem quase 40 anos de experiência ou 40 anos de relacionamento com as pessoas, né? Vou pegar até o gancho quando você falou de profissionalização no mercado.
Profissionalização, a gente pode lembrar de professor, pode lembrar de profissão, e a gente perdeu muito na indústria automobilística, até a proximidade do ABC, que era o nosso, né, vale da indústria, que acabou praticamente, e acabaram com isso as faculdades de engenharia, e acabaram também o professor do futuro funcionário. E hoje o jovem não quer trabalhar na indústria automobilística, né? Ele quer outros cursos. Mas, assim, esse lado de arquitetura é o humano, é o lado humano. É fácil de fazer relacionamento? É. Mas eu aprendi que a causa da gente promover novos negócios vem origem. Eu fui fazendo aos poucos, a gente, sendo até bem rápido, objetivo para a gente botar bastante assunto aqui na mesa, arquitetura, projetos. A gente está com mais de 100 arquitetos, 102 arquitetos hoje, fazendo mais de 50 marcas. Caraca, Um escritório na Argentina, escritório no Brasil, escritório vamos abrir na Europa esse ano, escritório nos Estados Unidos. Que incrível, aí, parabéns. Acaba a construção, começa a construtora, a gente é a construtora, a Next Dealer, que a gente fez agora a Porsche, a construção, fazemos muitas Volkswagen, enfim. Então além do projeto, você também tem a construtora para executar o projeto para o concessionário. Que legal. A construtora já está com 14 anos, depois a gente fez a área de negócios, fizemos a área de design, fizemos a área de terceirização de todos os materiais, equipamentos que os concessionários ou lojistas precisam na ponta. Fizemos uma área dedicada só ao pós-vendas, que é a VC Green. E tem outras que a gente está desenvolvendo, como também uma área focada em caças-cabeças, né? Que a gente tem agora a Dealer Hunter, que está com quase 80 mil pessoas querendo trabalhar na indústria do automóvel. Um banco de dados para você... Quem sabe depois a gente pode se aproximar para fazer um treinamento para essa galera. Vamos. Então, assim, a arquitetura, ela me deu a oportunidade de eu fazer tudo isso rodar. Então, eu tenho que captar uma marca, eu tenho que estar próximo aos importadores, que quando a marca chega aqui, a gente começa a fazer projeto e assim começa o giro. E as marcas nacionais que já estão aqui há muito tempo, elas sempre estão se renovando e a gente tem sempre estar lá se oferecendo para poder trabalhar junto com outros arquitetos que tem no Brasil. Né? Fantástico, inovando, né? Você é um cara muito inovador, muito focado no network, né? Você está sempre nos eventos, presentes. E eu vi aqui no descritivo que você trabalhou com o Oscar Niemeyer, foi isso? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a experiência aqui, o que deixou de legado ali, de aprendizado? A história começa quando eu tinha 16 anos e eu falei, pai, eu faço toda hora o teste aqui, dá para ser arquiteto. E o meu pai, com o jeitão dele, que era muito alegre, né? Ele falou assim, eu não quero filho, entre aspas, viado. Ele falou para mim. E eu falei, pô, eu vou ser arquiteto. E eu fui para o Rio de Janeiro em 85, Rock in Rio, e por lá fiquei. Comecei a estudar no Rio de Janeiro. Logo, o pessoal mais velho, né? Porque só São Paulo que raspa a cabeça, né? O resto do Brasil, não. E aí, os caras, o paulista e tal, e eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. E aí falaram, tem um velhinho que voltou, que está lá perto da sua casa. Você mora lá em Copacabana, ele está na Atlântico, vai lá e tal. E assim eu batia lá na porta por uns 2, 3 meses, até que um dia ele estava chegando junto com a Amélia, né? A Amélia já foi, né? Mas já foi. E assim, ele aceitou. Eu falei que eu não queria ganhar nada. Ele falou, não, você vai ganhar. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Que legal. E foram 2 anos com o Niemeyer, depois 1 ano com o Índio da Costa, no Rio de Janeiro. E depois eu me transfiro para o Mackenzie, São Paulo, onde me formei. Lá a gente pôde aprender alguma coisa, algumas regrinhas. O arquiteto, ele conversa muito sobre o comportamento, eu converso muito sobre funcionalidade. Muita gente questiona o Niemeyer por isso, mas tem muitas sacadas que eu sei, eu tenho alguns livros. Foi uma escola, assim, muito aprendizado, assim? É uma escola, veja, eu tinha 16, 17 anos, o que você sabe com 17 anos? Mas agregou muito, assim, você acha, na tua... Hoje sim, hoje agrega, porque tem algum ponto a gente que você acha vai que foi... estudar. Algum ponto que você acha que você gostaria de compartilhar? Olha, eu pude conviver com... Porque, vejam, em 85 ele volta do exílio, tá? E ele começa a fazer a Embaixada da Arábia em Brasília. Eu peguei a primeira vez que eu andei de avião,
foi num avião eu falo que é do Exército, a gente foi praticamente em pé, e do Rio de Janeiro para Brasília, onde estava chegando toda a cerâmica da Embaixada de Brasília. E eu sempre desenhei muito, e então eu era o perspectivista, tanto dele quanto do Índio, de outros arquitetos. Eu fazia os desenhos ao vivo, né? E lá em Brasília, eu vou contar uma historinha, mas vale a pena para todo mundo, até de quem é de Brasília. Eu fui até a igreja, a catedral, que fica na área dos poderes, porque Juscelino, quando escolheu Niemeyer, porque ele já tinha feito Belo Horizonte, ele fala o seguinte, eu quero a igreja aqui, né? E aí a igreja tinha que ficar junto com os 3 poderes, porque era o 4º poder do país, a igreja católica, na época. Sim. E ela está em forma de rainha, que era a rainha dos poderes, e a altura dos prédios dos 3 poderes não pôde passar a altura da igreja. Demais. Então ele faz a cruz, Juscelino exige a cruz, e não somente a coroa, para dizer que era a identidade da Igreja Católica. Nossa. E eu aprendo a regra dos 4, que poucas pessoas sabem. Tem 4 sinos do lado direito, tem 4 santos muito grandes. Esses 4 santos grandes é para você se sentir pequeno mesmo perante aos santos, né? E quando você entra na igreja, que é para um plurigoma preto, praticamente é um espaço obscuro, onde você vai dar 33 passos, que é a idade de Cristo. E quando você chega na igreja, você olha para cima, você vê aquela claridade entrando, você levanta os braços para ver, e você tá levando suas preces para Deus. E quando você olha lá em cima, tem 3 anjos. E aí eu perguntei para ele, por que não 4? Ele falou, porque o 4 é o seu. Entendeu? Que legal. O 4 anjo é o seu anjo. Nossa. Então... E aí eu até brinquei uma vez com ele, porque poucas vezes a gente vê, ele tinha a chave de 22 castelos do mundo que ele andava, né? Poucas pessoas sabem, tem algumas histórias. E uma delas é que eu vim a saber bem depois, que quando Juscelino morreu, ele posicionou o monumento a JK justamente na sombra das 6 horas para fazer sombra na Igreja Católica. Nossa. Sinal do ateu. Caraca, Flávio, que legal, hein? Demais. Então a arquitetura tem muito disso. Muito bom, Flávio. Nossa, são segredos. Que fantástico isso. E em que momento que você acha que a arquitetura começou a se conectar com estratégia, gestão? Pô, hoje você tem uma entrada, um network lá, não só na China, né? Acho que no mundo inteiro, com as montadoras ali. E hoje você faz um trabalho, assim... muito focado nessa questão da estratégia de gestão de visão. Tenho certeza que muitos titulares hoje, para contratar uma marca chinesa hoje que está vindo, deve te consultar. Não sei se você tem uma consultoria para isso ou não, mas eu tenho certeza que você faz isso. Em que momento que você percebeu que além da arquitetura você podia entrar nessa parte de gestão, estratégia? A chavinha começou a virar, né? Exato. Foi um amadurecimento, essa questão de desenvolvimento de redes paralelas às existentes. Eu digo até para vocês que estão vendo que as primeiras redes chinesas que chegaram no Brasil, elas não foram muito felizes porque não tinha uma boa composição de grupos econômicos. E alguns importadores não foram muito felizes na composição das suas redes de concessionários. E então as chinesas hoje, a gente consegue identificar o segmento, o produto, o ticket médio perto de um grupo. E se a gente puder dar uma dica, uma orientação para um diretor de vendas, para um chinês, a gente dá. Eu vou te dar um exemplo, Flávio, porque a gente tem um conhecimento aí dentro do setor, e um consultor falou assim, Rafa, eu tô alucinado com essa questão dos elétricos, com as chinesas, eu não, é tanta marca, eu não sei, cara, na dúvida eu peguei 7. Aí agora eu vou ver. Tipo assim, teste, né? Agora, quando você tem um conhecimento, você consegue ser um pouco... Pô, você quer, qual que é o seu objetivo, qual marca pegar, em qual local, quantas unidades... Enfim, isso é importante, né? Você ter essa entrada, essa visão, porque senão fica tentativa e erro, né, Flávio? Em 2009, eu tive com a oportunidade de participar do processo da chegada da Sherry e depois da Lifan, com o saudoso Gerson, né? Lá do interior de São Paulo. E nessa época a gente estava conseguindo montar as concessionárias, ninguém queria, mas eu já era atrevido e eu procurei uma pessoa, ele me dá essa liberdade, porque foi uma experiência.
Eu procurei o Dr. Pedro Chuamba, um abraço, da Parve, acho que eles já devem estar com mais de 200 pontos de venda hoje. Eu sei que tem alguns grupos que têm mais de 100, mas eu considero pontos até que não são denominados pontos em contrato pela Lei Ferrari junto às montadoras. A gente tem mais de 1.000 pontos, por exemplo, da Honda Motos, até em Kombi, que não estão contabilizados. Às vezes a gente fica ouvindo números de 7 mil, 10 mil, que tem muito mais. 50 mil de seminovos que estava, né? Mas isso tudo a gente vai entender no mercado com o tempo. E o Dr. Pedro, eu ofereci para ele, o senhor não quer ser Sherry? E ele falou, segunda rodada. Na verdade, ele falou assim, segunda rodada, que ele fala. E eu falei, tá. Daí, nesse dia estava um consultor, amigo nosso, estava junto. Aí eu virei e falei assim, por que segunda rodada? Ele falou assim, se der certo, eu não me incomodo de ir lá e comprar, mas eu não vou entrar. E eles acabaram entrando com a BYD, fazendo um excelente trabalho agora, um ano e meio atrás, onde ele pediu 7 estados. E ele é um visionário da indústria. Quando a Jeep abriu há 10 anos atrás, ele chegou com 7 pastinhas. A Jeep se instalou no meu escritório, com o seu corpo de desenvolvimento de rede, com assinaturas de compliance. Nós colocamos 30 arquitetos para a Jeep, fizemos 198 pontos em 1 ano e meio. Nossa, entendeu? Cara, que demais, cara. Quase 200 pontos de venda já. Você que em 1 ano e meio. 198 pontos funcionais, operacionais. Entendeu? Então, assim, o desenvolvimento de rede hoje é o departamento mais importante hoje do setor, é o desenvolvimento de rede. Não é mais o vendas, não é mais o marketing, o jurídico, porque a gente já teve vários profissionais no topo que eram desses setores. Hoje é desenvolvimento de rede. Se você não tiver uma rede coesa, bem treinada, bem administrada, bem unida, hoje em dia é a rede que convida a montadora para ir na convenção. Que então, legal. As coisas mudaram bastante. Excelente, Flávio. Nossa, que aula, hein, Otávio? Cara, falei que ele é uma enciclopédia do setor automotivo. Flávio, você passou por várias áreas dentro da Ford, né? Foram quantos anos lá na Ford? Foram 10 anos. 10 anos dentro da Ford. Quais aprendizados você teve sobre operação, gestão, desenvolvimento de rede? O que você acha que a bagagem da Ford te ajudou nessa visão que você tem hoje ampla do mercado, assim? Eu vou aproveitar e já vou unir os 10 anos da Ford com os 12 de Peugeot. Boa. Legal. Tá? Eu trabalhei numa empresa americana que tudo é formalizado. Era isso que eu ia falar, porque é legal pra gente ver a diferença, que eu ia te perguntar isso, de uma empresa americana para uma... Porque é diferente, né? A empresa americana, eles têm todo um processo pré-estabelecido, é tudo muito certinho, assim, né? Vem cheio de... É tudo formalizado, muito compliance, muitas regras. Você tem que estender o tapete vermelho pro presidente. E até hoje, as empresas americanas, elas vivem ainda desse sobrenome. O meu nome, por muitas vezes, o meu sobrenome, né, era Ford, não era Flávio, tá? Caraca. E hoje muita gente que está nessas empresas ainda não saíram da caixinha, e o dia que elas perderem o computador, os 2 ou 3 carros, o frigobar, elas vão entender como as coisas mudaram. Sim. A empresa europeia, ela é emocional, ela é abraço, ela é beijo, ela é paixão. Então, há uma grande diferença, o europeu do americano. Eu acho que o europeu vai sofrer muito agora, porque o chinês traz a eliminação do brand, a eliminação da marca. Ele traz a velocidade de lançamento. Sim. E ele, com isso, ele faz com que todo mundo acelere a colocação do conhecimento. Não vai dar, Rafael, para você fazer o treinamento só lá no ponto de venda. Você vai ter que fazer muitos treinamentos à distância. Você falou para mim quando eu te visitei, sei lá, 6, 7 anos atrás, ele me mostrou um óculos, eu não esqueço, né? Que você de ter, nossa, isso aqui logo mais você vai estar dando treinamento aqui. Além do digital, você tem que começar a mexer com isso e tal. E é impressionante como a tecnologia vem mudando e a gente tem que se adaptar. Isso é uma coisa que a gente fala sempre, o processo está muito mais acelerado em todos os pontos, até no seu dia a dia, né? A gente começa o dia já fazendo 200 coisas e tomando 200 decisões importantes e a tendência
piorar. E é o que você falou, tipo, por exemplo, uma marca europeia que lançava um carro, ele lançava o carro, ficava 1, 2, às vezes 3 anos para lançar um modelo novo daquele carro. Agora Você pega a Caoa, você pega aí todas elas, a BYD. Cara, eu pego lá pra falar, assim, nossa, a BYD lançou um carro novo, que carro é esse aqui? Eu já vejo carro na rua. Você fala, ué, que carro é esse aqui? Então, é Otávio, muito mais rápido, né? Para você que vive esse mundo e gosta do marketing, faz tudo isso, você já consegue assimilar. Sim. Agora, para uma pessoa que está andando na rua, ela nem sabe o que é BID. Sim. É realmente isso. Porque eu falo pro meu pai, olha, pai, esse ele fala, mas que carro é esse? Eu falo, é elétrico? Eu faço, é da BID, é o minha novo, esposa é perguntou sedã. outro dia, mas o que é BID? Eu falei, sério? Você tá falando sério? Isso é verdade. Olha, a primeira vez que eu fui para a China, 17 anos atrás, a gente não conseguia andar porque as pessoas queriam tirar foto com a gente, né? A gente era o ET lá. E quando a gente chega lá na fábrica da Chery, era uma fábrica totalmente meio que largada, né? Eu tive agora na fábrica em Rua da Chery, ela tá maravilhosa. A gente sabe que 90% das marcas que vão chegar no Brasil são do próprio governo. Ou seja, tem um dono só também. Então tem algumas que são privadas e algumas são do governo. Tem outras marcas que vão chegar da Índia, tem outras que vão voltar. Tem algumas que vão se unir, vão formar novos grupos, né? Mas o que vale nisso aí, na conversa, voltando lá um pouco sobre Ford e sobre Peugeot, é que hoje em dia você pega essas duas, se unem, tem que ter um pouco de relacionamento. A pessoa tem que ser mais humana. Achatou a pirâmide, gente. As relações de pessoas tá mais aqui. A gente pode andar de camiseta, de calça jeans. Antigamente era só na gravata. Era no terno. É verdade. Então, a gente mudou, a comunicação está muito veloz. Eu vou fazer aqui uma propaganda, mas isso é um convite para depois a gente conversar. Fica à vontade. Um dos novos produtos da VC One é a Abracaf TV, onde a gente está interligando toda a rede Abracaf com televisões. Por quê? Porque a pessoa deixava o seu Fiat para fazer uma revisão, sentava no sofá e via propaganda da BID, né? Então agora a gente vai ter uma biblioteca toda só da Fiat, dentro do espaço Fiat, e vai ter lá, as TVs são touch, você vai poder fazer treinamento todos os dias. Que legal. Então, para também os funcionários e familiares dos funcionários. Até como se mexer no Excel, no Word, que não legal. importa. Até outro tipo de treinamento, a família, o filho. Mas isso vai mudar. Que legal esse conceito, eu adorei. Isso muda porque eu vou precisar montar grade de treinamento. Então eu vou te procurar. Pô, a gente quer marcar essa reunião aqui. Vamos... Eu não sei quantos cursos prontos você tem. Deve passar de 200? A gente tem bastante coisa lá. Temos aí para vendas, pós-vendas, a gente tem para outros segmentos, para venda de... Não, e desde o pré-atendimento... Para pré-vendas, né? Para recepcionista, temos para consultor de serviço, temos para vendedor de peças. O que eu fui? Eu fui agregando, né, pessoas especialistas. Então, por exemplo, o Thiago, um abraço para o Thiago Santana, é o nosso gerente que cuida do pós-venda e sócio nesse projeto, né? Quando eu fui fazer também de liderança, eu tenho a Elaine, né? Que é a nossa gerente e sócio, então eu fui agregando parceiros especialistas em cada área. Quando eu pego outros segmentos, por exemplo, a gente tem uma pessoa que adapta, né? Fora o Otávio, que ajuda em tudo, não vou ficar rasgando cedo, mas esse cara é diferenciado. Não, o legal, sabe o que é mais legal? Que o que você está falando é mais ou menos o que você falou. Você começou na empresa de arquitetura e começou a ver uma necessidade nova. Era a mesma coisa que aconteceu com a gente. A gente estava ali, a gente começou a treinar vendedores. Quando você me conheceu, eu treinava vendedores. Só que aí você começa a perceber que o gerente não compra o processo. Puta, então vamos lançar um treinamento para treinar primeiro esse gerente antes de treinar o vendedor. Mas eu tenho pré-vendas aqui, tem uma pessoa que aquece o lead, mas só você que não treina, o lead tá chegando ruim pro vendedor. Puta, então a gente precisa também lançar... Sabe, é exatamente aí isso. Aí chegou um titular e falou assim, mas o meu consultor de serviço precisa vender. Tem, né? Ele falou, mas eu não tenho. Não, você tem. O consultor de serviço tem que ter um atendimento melhor, tem que saber agregar, melhorar o ticket médio, tem que oferecer outro tipo de serviço. Aí a gente montou... Não, mas e peças? Você tem que fazer um treinamento aqui para venda de peças. Mas eu não tenho, não. Você monta. Meu filho vai assumir, eu quero a funcionária. Como eu posso fazer? Não, vamos treinar o dealer. Vamos treinar o sucessor. Vamos treinar Rafael, o sucessor, o dealer. Mas o mais importante não é só essa questão. Eu estou vindo aqui, mas eu tenho um garoto que chegou essa semana para fazer um treinamento de férias, um arquiteto, filho do Heraldo da DIS9, lá de Recife. Um abraço para o Heraldo. E
Ele estava lá, estava encantado com a arquitetura, daí o pai dele ligou e falou assim, tem um treinamento de sucessão. Aí ele veio falar comigo assim, vai fazer, cara. Você vai ter a tua hora da arquitetura. E o que a gente percebe é a velocidade no aprendizado do conhecimento. Sim. E não tem mais 1 ano, Não. 3 meses, 2 meses. Curto. Então, vocês vão ter que sentar. Se a gente quiser, a gente faz algo junto. Vamos. Porque não vai ter a concessionária do futuro. Tem a concessionária do grupo. A cultura Do grupo. É esse que vai ser o grande diferencial. Aquele que souber lidar com a sua etiqueta, preparar um treinamento da sua própria cultura, vai sair na frente. Você sabe que a gente começa todo o projeto em consultório com diagnóstico para entender a cultura e os gargalos. Então, assim, eu não tenho nenhum treinamento de prática. Eu tenho coisas prontas, mas 90% a 95% é personalizado. Então, eu tenho essa personalização como algo dentro da nossa cultura. O cara às vezes quer começar e fala, não, eu tenho que fazer um diagnóstico. Não, mas não precisa, vamos começar, eu sei que isso é bom. Eu pesquisei, eu falo, cara, não, a gente vai fazer um cliente oculto, vamos falar com o teu RH, com a liderança. E eu quero deixar uma coisa clara, até para não ficar, porque sabe que hoje em dia cada um entende o que quer. A gente não se meteu, eu, Otávio, a besta, de falar assim, não, vamos treinar titular e sucessor. Não. Foi solicitado. Chegou um tipo assim, ó, eu quero um treinamento para um sucessor. Eu falei, não tem. Você vai desenvolver, eu quero a tua linguagem, você tem experiência na ponta. A gente buscou pessoas com experiência em alta gestão, a gente buscou conhecimento para montar. E aí a gente tem também treinamento para donos, para titulares, a gente já fez, né, alguns, e para donos de loja multimarca também. E não foi algo que eu criei, que eu acordei, eu tava, vamos criar um treinamento para titular, para dono, para sucessor? Não, foi uma demanda que veio. Inicialmente eu falei que eu não tinha, mas o cliente, pô, tem consultórios que a gente está há 7 anos fazendo treinamento. Comecei com um projeto de 6 meses, estou lá há 7 anos, 8 anos. Isso é muito legal, que existe um nível de confiança, você sabe disso, porque a tua carteira, a tua experiência é incrível, e o cara fala, não, eu quero que você desenvolva, eu não quero, porque pô, o resultado que eu tive no pós-venda, o resultado que eu tive com o meu gerente, com o meu diretor foi muito bom, eu quero agora que você faça uma sucessão. Então é algo que a gente criou sob demanda, né, Otávio? Sim, sob demanda. E é legal isso que você falou da gente fazer de acordo com a necessidade, porque acontece muito isso. Existem, é o que você falou, já tem uma identidade criada, uma cultura criada dentro, principalmente se é uma montadora, alguma coisa. Por exemplo, não adianta eu brigar com a Toyota e falar que o Kaizen não vai funcionar, que o processo... Eles usam o processo. Então eu tenho que adaptar o conteúdo que eu aplico dentro do processo deles. A Rodobens tem os 10 passos deles. Não adianta eu falar para eles que agora vão ter 12, agora vão... Não, eu vou pegar o que eu faço e vou adaptar dentro da realidade deles. A gente faz muito isso. Eu entro muito em reunião para entender pro cara, não, mas... não, porque eu quero que os leads sejam respondidos mais rápido, porque eu falo, tem que ser melhor. Tá, mas para você, o que é um lead ser respondido mais rápido? Qual é a cultura interna de vocês? É 2 minutos? E que lead? É um dia? Que tipo de lead você tá falando? Que lead que chega, sabe? Tudo você precisa entender, porque não é, segue esses 4 passos aqui, não é simples assim. É o que você falou. Se eu chegar na Peugeot e falar pro cara assim, segue esses 4 processos aqui que vai dar tudo certo. O cara fala, não, mas calma, não. Eu trato meu cliente de uma outra forma. Agora, se eu chegar na Ford, o cara vai falar, tá. Ele vai pegar aquele processo e ele vai seguir, porque o cara tá acostumado com isso. Na Peugeot, o cara não tá acostumado com isso. Ele tá acostumado mais com outro tipo de relacionamento, né? Com uma outra cultura. A gente sente hoje... Já vou dar um spoiler, pode ser ruim ou não. Eu acho que muitas marcas que estão no Brasil vão sair. Tá todo mundo preocupado qual vai ser a chinesa que vai sair. Não vai ser a chinesa que vai sair. Vai ser a europeia que vai sair. Entendeu? E por quê? Porque a gente, hoje em dia, você tem que ter capital e você tem que falar a linguagem sua. Eles estão sabendo falar a linguagem deles. Os chineses, a gente tem que lembrar que a gente tem mais de 15% de venda dos japoneses. A Toyota não foi muito bem o ano passado, teve um incidente, recuperou em 2 meses, vai fazer a diferença esse ano. Mas Toyota, Nissan, Honda, né? As 3 somadas, a gente tem 4, mais 3, mais 7, 8, dá 15%. A gente tem as coreanas, então, que a gente sabe que vai ter um processo de mudança aí. A Hyundai pode crescer um pouco mais com a saída da Caoa, porque ela está fazendo menos venda do que deveria fazer. A gente tem aí as americanas. Eu acho que agora a mudança do presidente da Chevrolet, a saída dele, uns dizem que ele estava lutando pela Chevrolet, outros dizem que ele foi culpado, não importa quem é ou não é. Mas eu acho que o plano Ford na Chevrolet vai acontecer
eu vinha falando já quando estava com 18%, que ia cair para 5%. O plano Ford, você diz, deles Eu acho que a GM vai diminuir também. linha de tamanho, né? Ela tá Só os grandes grupos, né? vender só carro mais Prime ou picape, no segmento. Mas aí a gente vem falando também sobre a sucessão. A GM demorou muito para fazer a sucessão e o maior culpado é a montadora, entendeu? Porque a Chevrolet permitiu que os concessionários ficassem dentro da caixinha no sonho. E aí nem sempre fica. A Ford aconteceu isso, a Ford foi lá, liquidou quando o dólar bateu 6, dizem que vai bater 6 no final do ano, 5,94. A gente pode ter uma surpresinha desagradável aí. Mas os chineses estão chegando com um único compromisso: vender. Vender, vender. Tem muita gente que fala, é impossível um Song Pro custar 240, vai custar 400. Mentira, é esse o preço mesmo, tá? E vou dizer mais, vai abaixar mais ainda o preço. Porque as baterias estão baixando o preço, né, gradativamente, não é isso? Vai baixar. É que as pessoas não conhecem as fábricas, a gente vai lá, eu quero ficar mais uns 20 dias agora, devo ir umas 2 ou 3 vezes esse ano para a China, e as fábricas estão melhorando os processos, gente. E tudo que envolve uma tecnologia alta e que eles colocam dinheiro em desenvolvimento é muito rápido. Meu pai trabalhou na Philips. Ele foi designer de iluminação. Ele trabalhou 40 anos lá. Que legal. Sabe que o Ale também? Quando o LED começou a entrar, meu pai visitava as fábricas da Holanda, ele via lá os projetos especiais, tal, não podia tirar foto, sabe? A Philips já tinha projeto de TV que dobrava. Cara, meu pai tá aposentado há quase 20. Eles já tinham... E eles tinham avisado. Assim que o LED entrar no mercado, em 10 anos eles iam matar qualquer outro tipo de lâmpada. E aí o que o pessoal ficava? Não, você é louco, vão acabar com as incandescentes, vão acabar com não sei o quê, Olha agora. É LED em tudo. E meu pai falou... Eu quero de lead. Exatamente. Eu quero só voltar, muito bom você trazer isso. Eu quero valorizar um apoiador nosso que eu tenho certeza que o Flávio conhece aqui, que é a Isotec, né? Então, se você é concessionário e não tem ainda essa empresa lá, você está deixando dinheiro na mesa, então transforme química em performance, né? Desde 99 a Isotec é referência nacional em solução químicas automotivas que unem inovação, técnica e confiança. Então, eles atuam com foco total no resultado das oficinas, frotistas, concessionários e montadoras. Então, oferecendo produtos eficazes, suporte técnico e vendas especializadas em campo. Então, um abraço para o Fábio. Eu recomendo demais aí você que não tem ainda foco nessa questão de venda de químico na tua operação, você está deixando dinheiro na mesa, não é isso, Flávio? O pós-vendas hoje sempre foi, mas esse ano eu vejo... Ao contrário da Fenabrave, que disse que vai ter um aumento de 3% de vendas, considerando o aumento de quase de 247 mil carros para 400 mil carros chineses, eu acredito que o mercado deva cair de 3% a 5% esse ano. Temos o maior índice de feriados, tudo isso para falar do pós-vendas da Isotec. Porque a gente tem o ano de maior quantidade de feriados, são 10 feriados, sendo 7 ali entre segunda e sexta. E nós temos carnaval, temos Copa do Mundo, eleições, ou seja, cada dia, esse ano são 243 dias úteis. O ano passado foi 254. Cada dia é 10 mil carros, tá bom? Caraca, então são 11 dias... úteis a menos que o ano passado? Se a gente falar que foi 254 dias e a gente faturou 2.520.000 carros, foram 10 mil por dia útil. Então, só aí eu já acho que a gente vai perder mais os buracos, uns 140 mil vendas, tá? Que pode compensar aí o aumento dos chineses. Mas a gente tem que lembrar que dia 31 de junho, aumenta os impostos de 25% para 35%. Então, a gente vai se dar muito bem no primeiro semestre e você se prepare, arrume o seu pós-vendas, faça treinamento. Mais do que isso, una suas concessionárias. Se você tem uma concessionária muito grande, que não está viabilizando, corte ela, ponha outra. Pegue o seu cara de pós-vendas, ponha ele setorizado. Tire as marcas do avental, ponha a sua marca própria.
porque ele pode dar um réu. Pode fazer isso, Flávio? Pode, a Lei Ferrari é bem clara nisso. Você pode fazer, por sinal, a Lei Ferrari fala que o contrato é de vendas, não é de pós-vendas. Pós-vendas quem rege é a associação de marcas, né? Então, que legal. O que nós temos que entender é que a otimização de lavagem, a otimização de caixa, por sinal, caixa, nós tiramos 44 caixas agora da operação da Atri, em Ribeirão Preto, do Thiago, e tá ótimo, tá rodando, é uma economia de 2,5 milhões por ano. Nossa. Então, a gente tem que entender, você, concessionário, a montadora, ela, quando trouxe você no contrato de distribuição, ela falou, você tem oportunidade, cara, você vai ganhar dinheiro. Ela fez lá um business plan e falou, você tem que ganhar dinheiro antes de 5 anos, não renovo. Você vira concessionária. Só que não é bem assim. Você tem a oportunidade de vender, mas você tem a oportunidade de fazer o segundo movimento de ganhar dinheiro, que é diminuir a despesa. Então, identifique quem são os melhores caras, faça treinamento, diminua o número de pessoas, diminua o espaço. Com isso você vai diminuir impostos, IPTU, controles. Tudo isso faz diferença e o pós-vendas é quem vai pagar a conta esse ano. Foi ele quem pagou a conta da Toyota, foi ele quem pagou a conta da Honda sem produto e foi ele quem pagou a conta da Nissan também sem os lançamentos, tá? Porque eu falo japoneses, porque se o americano é formal, se o europeu é emocional, se o chinês é prateleira, o japonês é exímio. Ele é o processo Kanban, enfim, ele é matemático. Que legal. Entendeu? Cara, fantástico. Com a cabeça fritando aqui, muita informação boa. Lá. E o pós-vendas vem crescendo. Eu vou te falar uma coisa, eu preciso olhar lá, mas eu acho que agora a gente sempre teve um faturamento muito maior em vendas, mas nesse momento eu acho que está quase igual, já está quase meio a meio, e eu acredito que 2026 vai superar. Eu fechei com uma montadora, não vou abrir para você agora, depois a gente conversa, que eu vou treinar todos os vendedores de peças de toda a América Latina, todas as funcionárias da América Latina. Uau! Entendeu? Então eu tô tendo que contratar 6 consultores bilíngues, treiná-los, e já começamos a comprar passagem, já começou, né? O contrato está assinado, e esse foi um projeto que a montadora me procurou, me pedindo, cara, você não me vende de peças? Eu pesquisei, né? Sabe por que eu tô, e eu falo abertamente isso com muito orgulho, por que eu tô crescendo em montadora atualmente, Flávio? Meu resultado tá muito consolidado na rede, a montadora consulta a rede, eles falam, pode contratar. Eu tava com uma montadora há uns 4 anos negociando uma terceirização de um colaborador que ia ficar full time, ele falou, eu quero um funcionário seu aqui dentro, dedicado, segunda a sexta. Ele é da Prospect Pro, a gente tem um contrato, mas eu quero ele aqui para quê? Para treinamento, para melhoria de processo, análise de dados, enfim. E aí eu comecei a... Você sabe que eu sou vendedor, você me conhece. Eu falando, a diretora me interrompeu, eu falei, Rafael, desculpa te interromper, não precisa... Eu já pesquisei, eu já falei com 5 grupos de concessionária e eu sei que seu trabalho é bom. Eu quero começar as entrevistas. Eu posso entrevistar os seus consultores? Porque a gente tem hoje uma equipe com 40 pessoas, né? Eu quero entrevistar, eu posso escolher? Aí eu falei, claro, né? Aí fez a entrevista, escolheu, né? Adriano Amaral, ficou durante 7 anos lá na Stellantis, começou quando era PSA, depois teve a fusão, né? E ele ficou dentro, começou com a Peugeot e Citroën, lá dedicado na parte do Grow ali, de gestão de leads, né? Nessa parte ali com... E aí depois, quando entrou a Stellantis, ele assumiu todas as marcas, depois foram 7 anos, e isso é muito gratificante. Esse também que eu fechei de peças agora foi exatamente a mesma coisa. Pô, eu já pesquisei, não precisa falar. Eu quero que você faça esse trabalho. Então, é muito gratificante. Quem me conhece sabe o quanto eu ralei, né? Eu era vendedor de carro usado na Chevrolet, toda a metodologia foi desenvolvida no campo de batalha, e hoje poder aumentar esse legado, Flávio, poder ver assim, nossa equipe multiplicando isso com uma excelência, como eu falei para você, eu tenho consultórios que eu tô há 7, 8 anos fazendo consultoria. É um projeto que começou com 6 meses, eu quero mandar um abraço para o Alexandre Zaninoto, lá do Grupo Remasa. Pô, a gente começou ali com a moto Remasa, com o Neto, que é meu amigo, né? Fizemos um trabalho, depois fomos a Honda da Daitan, depois um abraço pro Hermano, pra Luciana, depois fizemos na Primarca lá com o Leandro, meu amigo Leandro Bertoldo, depois a gente foi pra Gimba, que é gestão de suprimentos, que é um segmento, ficamos mais de 1 ano lá com o Ricardo Zaninoto, que é um cara incrível, visionário, e isso nos deixa muito felizes, assim, sabe,
um projeto que era de 6 meses e se estender até 6 anos, 7 anos, 8 anos. Isso é pós-vendas, né? Isso é pós-vendas. Porque o pós-vendas, Flávio, é o pré-vendas. Quando você faz um pós-vendas bem feito, você vende muito mais. Né? Então, sim, fui muito chato com qualidade, com resultado. Eu não aceito, Flávio, que eu fico numa empresa e não dê resultado. Então, assim, eu já cheguei a propor o cancelamento de um contrato quando eu vejo que não tem engajamento da outra parte. Porque o meu nome tem muito valor. Hoje eu tenho clientes nos Estados Unidos, no Chile, no Paraguai, na Argentina. Foram indicações. Eu não entrei no Paraguai porque eu fui lá prospectar. Chegaram e falaram, cara, tem uma loja no Paraguai lá, pô, eu tenho tanto resultado aqui na minha loja, eu quero te indicar lá. Pô, fizemos um trabalho no Paraguai, né? Tava lá na NDA, inclusive. Aí um consultório chegou lá e falou, pô, você conhece o Marcelo Randazzo aqui, do Grupo Randazzo? Pô, conhece o Marcelo? Pô, o trabalho do Rafael é maravilhoso, a gente está com ele há mais de 3 anos. Um abraço, Marcelo, fizemos um trabalho de 2 anos lá na Randazzo. Então, isso pra gente tem muito valor, de realmente gerar resultado. E assim, o meu nome, eu prezo, eu sou chato, eu não aceito dizer, a gente faz uma reunião mensal com o funcionário, com a empresa, né, para entender se o negócio está sendo efetivo ou não. Então, isso que você traz do pós-vendas é algo que eu sou, assim, totalmente defensor e acredito que você falou, vai segurar aí as concessionárias esse ano, vai pagar a conta, né? E para outros segmentos também, porque não é só concessionária, não, né? O pós-vendas é o pré-vendas. Eu aprendi isso com o Alexandre Zeminian, com o meu mentor. O pós-vendas é o pré-vendas. Você faz um pós-vendas bem feito, cara, você vai vender para essa empresa pro resto da vida. Eu imagino que você tem. Pô, eu recebi aqui o Thomas lá da NIT Consultoria, pô, ele falou, cara, tem empresas concessionárias que eu tô atendendo há 17 anos. Cara, 17 anos fazendo consultoria. Eu imagino que você deve ter empresas que você tem muitos anos atendendo, mais de 10, 15. Isso é muito bacana. Então, para quem não olha para o pós-venda, só para concluir, tá deixando dinheiro na mesa, né, Flávio? Aí o pós-vendas a gente é muito amplo, né? Eu vejo hoje que a gente tem o F&I do passado, que é o financiamento, seguros, acessórios. Que está retornando acessórios agora, porque as montadoras começaram a fazer os carros totalmente engessados, já com acessórios, e os chineses estão voltando a trazer os acessórios de volta, principalmente com a chegada dos carros box, que é chamado lá carro box, que é os jipões que chegaram de GWM, a Getour chega agora, logo deve chegar uma outra marca que a gente firmou o contrato ontem, mas o importante é que existe o F-Service. O Finance and Service é o novo modelo que está chegando. A gente tem conversado com alguns bancos sobre fundo, sobre FDIC, para financiar, principalmente na área de tratores. Vocês trabalham também em tratores. Sim. Na parte de manutenção, financiamento aí de motores, financiamento de peças, serviços. E quem vai fazer o próprio financiamento? O próprio dono da concessionária vai abrir um FDIC próprio. Isso não é uma concorrência com o banco da montadora. Isso daí é um help para a ponta, que hoje em dia a gente está com o maior índice de reprovações de crédito. Então, se a gente não tem crédito, se a gente está no momento de impostos, se a gente está com aumento aí dos controles, né? A gente sabe a praia que a gente trabalha, a indústria do automóvel. Não é do automóvel só, é do caminhão, é do lazer. Implemento rodoviário. Trator, máquina agrícola. Cara, o mundo da mobilidade é muito grande. Vou dizer mais, como arquiteto. Náutico, né? Desculpa. Náutico. Ei, eu vou dar um furo aqui. Eu não devia, mas eu vou. Fica à vontade. A gente vai começar a fazer. A gente já faz hoje a arquitetura náutica. A gente faz a Aventura Marine, né? Os projetos. Gustavo da Acta teve aqui recentemente o Gustavão. Não sei se ele tá com Santos. Ele é muito massa. Esse cara é sensacional. Um abraço pro Gustavão aí. Mas assim, sabe quantas marinas o Brasil tem ou não? Não. 3.000 marinas. Sabe quantos arquitetos especialistas em marina nós temos? Nenhum. Então você já sabe aonde eu vou atacar. Sim. Então, assim, as oportunidades, e aí você vai ter que dar treinamento, vai ter que fazer muitas coisas também nessa área. São oportunidades que a gente vai descobrindo. E você atacar a oportunidade. Tem uma mobilidade. Sim. Eu fui na COP30, entender o que estava acontecendo para as cidades, porque é onde tem a mobilidade. Sim. É na cidade, é no urbano. Foi uma decepção para mim. E o que eu entendo é que a gente tem que começar a visitar China, tudo bem, no interior, Índia, países assim, que infelizmente sofrem com uma renda per capita muito baixa, Tailândia, onde a moto ultrapassa o automóvel 2 vezes, 3 vezes. Pra falar, a moto tá crescendo absurdo. Eu recebi aqui o Valdir da Bajaj, que é um cara incrível, um abraço pro Valdir. Maravilhoso. Esse cara, eu vou te falar piloto. Foi um dos podcasts acho que eu menos falei,
pessoal até fica assustado que eu sou falante, né? Mas assim, é impressionante o potencial que tem motos, né, Flávio? Motos fechou com 2.2, números para vocês que gostam aí. A gente teve somente 6 estados que não passaram, motos não passaram automóveis. Automóveis fecha com 2.5, motos com 2.2. E aí nós vamos renda per capita, urbanização, né? E também a temperatura. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Brasília, por causa dos benefícios, e... foi Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Foram os únicos 6 estados que motos foi ultrapassado por automóveis, e a gente acredita muito no crescimento agora. Acredito que a Honda vai ter que crescer o número de pontos de venda. E você tem também concessionárias de moto, óbvio. Você faz de todos os ali, trator, carro, você faz todo, implemento. A gente chegou junto com a Bajaj, tá? O Valdir, eu falo na pessoa física, mas eu posso falar que na pessoa jurídica, a Bajaj do Brasil contratou a VC One, onde a gente fez o desenvolvimento de rede parcial, hoje é muito bem feito pelo Fábio, que está lá, e a gente acertou em cheio trazendo grupos que são de automóveis para motos, porque eles sabem trabalhar o lado financeiro, o lado do pós-vendas, eles sabem trabalhar também os seminovos, que motos, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande no marketplace de usados. Produtos também, eles são muito focados em inovação. Também. Ele falou aqui uma pesquisa que eles fazem de satisfação do cliente, diga que o cliente queria mais da moto, ele pesquisa o concorrente para ele ir adaptando. Achei incrível a visão que ele trouxe aqui. Ele vai adaptando a moto, as inovações de acordo com esses dados, que ele pega com o cliente, com os concorrentes, e aí ele vai ajustando a moto para ela ficar assertiva dentro do que o cliente dele quer. Legal isso, né? Muito. Eu vejo que esse ano de 2026 é muito similar ao ano de 93 no Brasil, quando chegam todas as marcas de uma vez só no Brasil com a abertura do mercado, que a gente só tinha as 4 marcas, Fiat, Chevrolet, Ford e Volks, cada um com seu estilo, Volks mecânica, Ford status, não, Ford acabamento, GM status e Volks e Fiat preço. Chegam todas as marcas e agora estão chegando o núcleo chinês, mas entendam, o núcleo chinês ele tem acabamento, ele tem espaço físico, ele tem concessionárias ponto de venda, ele tem preço, então ele está chegando muito maduro, tá? Ele não chega sem amadurecimento, ele aprendeu com Carlos Alberto, o Caô, como fazer também, pegar horário nobre, e falar que é o melhor do mundo, isso aí. E fazer promoção toda semana. Então, assim, a gente acaba entendendo que o mercado brasileiro, ele não mudou muito, porque os grupos não conseguiram fazer sucessores que mudassem o jeitão de trabalhar. O jeitão da coisa, né? Entendeu? Sempre do mesmo jeito ali, né? A gente vê alguns jovens que a gente fala, porra, que demais, cara. Eu vejo assim, tem um João Paulo lá em cima de Natal, tem um Abílio lá de cima de Natal. Porra, de Natal. Teve uma geração que era de Goiânia, que era a Saga, o Sérgio, que é o Márcio, o Marcelo, tanto Augusto César, o próprio César, o Julinho. Quantos caras que saíram lá até o Canópolis, por mais que está aqui, também está lá. Tem a Cabel também, né? A Cabel. Pedro, Quantos caras saíram de Goiânia, numa região, foram para Brasília, Agora a gente tem um pessoal do Nordeste, que são uma galera jovem, que vieram estudar aqui, ou pela comunicação, não importa, eles são diferentes. Quem fez a sucessão bem feita, está tudo bem, vamos falar a verdade, né? Eu acho que... É minoria, Flávio, você pode dizer? Olha, a sucessão é muito difícil. Infelizmente, a gente tem situações que fogem do ritmo, né? A gente teve a perda agora de uma pessoa que era a sucessão de um enorme grupo, do Grupo Verde, né? Que teve o falecimento na passagem do ano, com 51 anos, que foi preparadíssimo para ser, né? Da Rodobens, foi preparadíssimo e faleceu. Como a gente tem outros sucessores que não têm realmente o tino. E aí você... não querem, né? É melhor colocar um executivo, né? Pô, tem que botar o executivo e tem que treinar o executivo na cultura desse grupo, né? Isso não quer dizer
E tem muitas regras de grupos. Eu acredito muito que a gente pode ter pessoas da família e pode ter executivos. Tem espaço. Eu tenho uma ideia sobre isso, eu quero conversar com você depois. Espaço. Eu tenho uma ideia Sim. sobre isso depois que... Dá espaço. Falando do mercado, nosso mercado aqui, do mercado automotivo, né? O preço dos carros no Brasil, dos últimos anos para cá, sei lá, um tempo atrás, com 30 mil, hoje em dia com 30 mil, nada, né? Você não compra... Sim. E com essa chegada dos chineses, com um valor muito mais... Não que seja barato, mas o valor é muito mais... Por exemplo, você pegar o King, que foi o teu... E pegar um concorrente, o concorrente dele custa 400 mil e o King tem mais coisa que o concorrente. Sim. Você acha que isso vai mexer com o mercado brasileiro, vai fazer com que as outras marcas que estejam aqui tentem se adequar a preço? E uma outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente estava falando antes, é da parte do pós-venda. Eu percebo muito que hoje em dia, por que o pós-venda em concessionária, nesses lugares, está crescendo tanto? Primeiro que eles começaram a entender que a oficina dele é importante, receber o cliente dele e fazer a revisão, não só a primeira obrigatória lá, é importante. E eles estão tentando tirar da cabeça do comprador, do usuário, que a revisão da concessionária eles enfiam a faca e aí eu levo no meu mecânico de confiança. E eu vejo que isso está acontecendo também muito pelo preço dos carros. Porque, sei lá, um carro popular, considerado popular, é 100 mil reais. O cara que tem um carro que vale 50, ele vai mandar arrumar o carro dele. Ele não vai comprar um outro carro, ele vai mandar o carro dele. Então, eu acho que eles começaram a perceber isso só agora. Que a gente vê um movimento, assim, de várias montadoras do tipo, não, a nossa peça é genuína, o nosso preço não é tão diferente do mercado. Você acha que eles estão tentando se mexer? Existem muitos pontos que a gente podia enumerar, sequenciais, para falar sobre isso. Eu vou falar a minha opinião, tá bom? Eu acho que o cliente, existe a percepção do cliente, primeiro, que o carro chinês é um carro bom, ok? Ok. Há uma mudança de hábito. O carro antes era patrimônio e agora é uso. Isso é verdade. Mudou muito. A gente fala, o jovem não quer nem ter carteira e tal. Não, não é isso. O jovem, quando pode ter um carro, ele vai ter um carro. E aí a gente vai na questão do benefício, do valor. O que aconteceu na época do Covid foi uma sacanagem de vocês, montadoras. Foi uma sacanagem de vocês. Porque vocês reposicionaram o carro lá em cima, tudo voltou ao normal, mas o preço não voltou ao normal. E por que vocês fizeram isso? Porque o governo roubou vocês muito tempo. E vocês foram recuperar o que vocês perderam. Mas o povo não tinha nada a ver com isso. Foram se vingar do governo, né? E pegaram o povo pagar. Só que vocês botaram de 40 mil para 80 mil, uma dobrada de preço. E o que aconteceu? Nós matamos o giro do carro. Hoje o seminovo vai para 6,3 vezes a venda de carros. Com 2,5 de zero para 17,5 de usados, né? Moto é 3 vezes, é muito menos, porque não tem a profissionalização do seminovo na moto. Mas o valor agregado benefício, o chinês ele traz... Flávio, você tem carro chinês? Eu tenho, mais de um. E aí? Olha, o Song economizou R$875 esse mês. Essa foi minha continha. Ah, mas eu tenho IPVA, eu posso andar os 5 dias, eu posso ser mais produtivo, no final do ano eu vou economizar 12 mil, vezes 8 anos eu paguei o deságio do preço do carro. Então as pessoas estão aprendendo a fazer conta. O que aconteceu foi também que a gente vai empurrando o zero, que não pôde comprar, ele vai para um seminovo. Seminovo é o carro ainda que tem garantia. Ele não consegue comprar o seminovo, ele vai para o usado. Usado é o carro que não tem garantia. Ele não consegue pegar usado, ele vai no tiozão. O tiozão são os carros que mais valorizaram. E aí eu vou contar um negócio para vocês que não sabem. A gente conversou na Solub e eles estavam muito preocupados com a chegada dos carros elétricos na venda de lubrificantes, dos químicos. Né? A Isotec deve estar pensando, e aí, que coisa maravilhosa a pobreza é para eles, químicos. Para ver como o governo não está pensando na sustentabilidade. Estão voltando 1 milhão de carros tiozão
por ano no Brasil nos últimos 4 anos. Foi 1 milhão por ano. A gente vendeu 30 mil carros elétricos, gente, mas voltou 1 milhão de carros cuspindo diesel. Sem cinto, sem nada. Nossa. Jogando no trânsito. Então, se o governo tivesse dado subsídio Apoio. e não tirado, eu não estou nem aí se é A ou B, eu estou falando sobre No o geral, nosso mundão. né? E esses carros vão voltar para as concessionárias, que é um outro ponto. Vou contar o que eu assisti na China, que eu acho que é legal, porque isso não tem no Brasil e talvez vocês comecem a fazer treinamento. As concessionárias da China, há 15 anos atrás, era terra batida, o cara subia em cima do motor, o vendedor tinha uma garrafinha de café e uma jarrinha de água no chão. Às vezes podia passar até um ratinho lá, tá bom, gente? Tinha um monte de vaso com plantas, o piso era uma miscelânea de cores, era como o Brasil na década de 70, prateleiras de madeira, sem controles. Hoje não, hoje é maravilhoso. Só que tem uma diferença nisso. Não só o aprimoramento deles, eles aprimoraram também como justificar o custo do serviço. O serviço tem que ser justo, o valor tem que ser justo. Então, por exemplo, eu cheguei numa concessionária lá que tinha cinema, área de chá, área de café, um pequeno restaurante, uma brinquedoteca enorme, vários, como é que fala? Que você pode dirigir carro. Simulador? Simuladores. Legal. E aí tinha o seguinte, todo mundo estava linkado com o seu celular ou televisores, igual tem em aeroportos. Então tá lá, o carro, placa tal, o horário que ele entrou, e quando você entra, você vai na concessionária, você abre uma OS, ordem de serviço. Na ordem de serviço está lá especificado qual vai ser o valor e quantos minutos dá o serviço. E como que isso é feito? A montadora pega os 10 melhores do Brasil, no final do ano, fazem um acordo lá, quanto tempo demora para trocar um pneu, quanto tempo demora para fazer o óleo, faz uma média, cria-se aí um tempo ficticioso para o mecânico ir no banheiro, ir para a boqueta, e chega-se a tabela de tempo de serviços. Quando você leva o seu carro, essa tabela de tempo faz um valor. Na China é assim. Acabou o serviço do mecânico, se foi lá 40 minutos, se estava especificado 60 minutos, o cliente ganha um crédito de 20 minutos. Olha só. Então, ele está andando pela rua, deu um probleminha, ele vai passar na concessionária com um crédito de 20 minutos. Por quê? Porque o mecânico foi eficiente, tinha um excelente treinamento. E ele foi muito produtivo. Por quê? Porque ele não estava trabalhando num galpão quente, como tem no Brasil, e que está 40 graus e o mecânico não consegue ser produtivo, ergonomia, falta de equipamentos. Então, o chinês hoje tem equipamentos, tem ergonomia, tem esse respeito pela sustentabilidade, eles mudaram muito. E tem isso, que é valorizar o preço justo, que ainda não chegou no Brasil, mas vai chegar. Vai chegar. Bom, excelente, que aula, hein, Otávio? Que aula. Muito bom, Flavião. E falando de elétricos híbridos do mercado chinês, você que está lá indo para a China direto, está dentro desse mundo aí, o que você diz aí para os... Porque muitas concessionárias estão ali meio perdidas, sem marcas, né? Eu já fiquei sabendo recentemente que não são sem marcas, tem submarcas, né? Enfim, o que você tem para falar para o nosso segmento sobre os chineses, sobre os elétricos híbridos? Enfim, Uma coisa que todo mundo fala também, que seria legal, que eu acho que você já tem manutenção. Que todo mundo fala que se eu comprar um carro elétrico e bater agora, eu só vou ter peça daqui 1 ano, 2 anos, sabe? Essas... O que você diz aí, Flavião, pra gente? Muito bom, mano. Eu tenho uma percepção que é muito difícil você comprar um carro elétrico ou um carro híbrido. Depois que você compra, você vai tratar ele como era o carro carburado. Essa dinâmica de ir na concessionária, você vai jogar assim, a responsabilidade é sua, concessionária. Eu comprei o carro, me arruma. E ela vai cair na lei do consumidor. Só que quando ela está usando o carro, ela está com silêncio, ela está com conforto, ela está com acabamento, ela não está com plástico, ela está com muita tecnologia, ela está lá com a referência dela. Eu entro no carro hoje, eu ponho aula de inglês e falo, faz aí. Então,
eu estou com muito conforto. O que eu vejo dessa questão da eletrificação, é lógico que a gente não vai ter 1 bilhão de carros elétricos, que a gente não vai ter lítio, nem sódio, nem nada na natureza, sim, para o futuro. A gente sabe que os japoneses já estão vindo aí com outro Novas tipo, tecnologias. novas tecnologias. A gente sabe que a gente vai continuar tendo ainda o diesel, a gasolina, está tudo caminhando. O que vale dizer é que a gente tem o híbrido como a referência e que foi aceito. O elétrico, ele chega no Brasil por uma questão de falta de laboratórios de aprovação de nacionalização dos veículos no Brasil. Então, o chinês chega aqui e ele fala, demora 3 meses para importar. Quantos carros vocês vão vender? 2 mil? 20 mil? 30 mil? Não, não é assim. Não, mas é que no Peru eu sou líder. Tudo bem, você é líder com 500 carros no ano, cara. É diferente, 500 carros aqui. Tem grupos que vocês atendem que vendem mais do que marca. Sim. Você falou em grupos aqui que vendem mais do que Kia, mais do que Peugeot, mais do que Citroën. É a mesma coisa que eu falo assim, o Grupo Sinal vende 70 mil carros por ano. Então, como que eu vou falar? Ele vende muito mais do que a Mitsubishi, a Peugeot e a Citroën juntos. Uhum. Então, e o cara tem lá um grupo de administrativo muito menor, muito menos pesado. A gente tem que avaliar muitas situações, mas o principal, até eu perdi um pouco a linha de pensamento, mas o principal dessa cadeia toda é a melhora para o consumidor. O preço vai diminuir. E não é só porque a bateria está ficando mais barata ou está tendo evolução. Vai diminuir porque a mudança das regras estão acontecendo. Os impostos podem crescer, que é uma forma de conter a chegada dos veículos. A Anfávia faz isso, porque a Anfávia é amadora, a Anfávia é ridícula, tá? Ela não consegue fazer um vale da indústria nacional no Brasil, ela fica refém do governo. Anfávia, você é ridícula, cara. Você vai para o benefício na Bahia, benefício em Fortaleza, benefício em Pernambuco, benefício em Curitiba, benefício no Rio Grande do Sul, benefício em Anápolis. Você esqueceu que nós tínhamos um vale da indústria onde tinha um fabricante de vidros, um fabricante de... Agora você acha que você vai desenvolver o Brasil? Ficou tudo longe, ficou tudo muito caro. A China só é o que é porque ela criou vale de produção. Como os Estados Unidos agora resolveu rejuvenescer lá Detroit, ou criar um outro vale. A gente tem que concentrar. Curitiba não é a melhor cidade do mundo eleita porque ela é bonita. Não, porque há 30 anos atrás um arquiteto chamado Jaime Lerner assume o governo e cria uma prefeitura paralela de arquitetura da cidade com planejamento de 50 anos. Então, a eletrificação, a gente podia estar na liderança. Sim. Em 2002, a gente vendia mais carro e produzia mais carro que a China. Passaram-se 24 anos. A gente está na mesma, né? E eles evoluíram o que eles evoluíram. A China está indo para 33 milhões de carros. E, na verdade, a gente ainda destruiu o que a gente tinha, porque a gente tinha um polo industrial forte, que era o ABC. Tinha o ABC. Eu nasci, sou criado em São Bernardo, então... meu pai até brincava, porque você saía na rua lá, era assim, o vizinho da frente trabalhava na Ford, o do lado na Volks, o do lado na Scania. Só ele trabalhava na Philips. Você trabalha na Philips, você tá morando aqui? Por quê? Sabe? Porque todo tinha um polo, e é isso. E meu pai, mesmo depois, quando trabalhando na Philips, tinha muito empresa de vidro. O cara que fazia o farol do Fusca, meu pai comprava para fazer iluminação de piscina, porque não entrava água. Sabe essas coisas que você falou? Era tudo feito num polo ali. Era polo. E a gente conseguiu, além de não melhorar, destruir o que tinha. Porque a gente tinha que criar os sindicatos ou desenvolver cidades, como foi falado. Mas não é isso. Não tem situações que não dá. A gente tinha um PIB muito grande. A gente tem 500 mil funcionários diretos de concessionárias que estão saindo porque não estão vendo oportunidade de crescimento. Mas eu sei que fui meio forte aí com você, desculpa, Fábio, não ferra a minha empresa não, pelo amor de Deus. Mas eu vejo o mercado, ele vai ter que solidificar, todo mundo vai perder margem,
todo mundo Porque vai... o preço vai ter que, uma hora ou outra, ele vai ter que cair. Esse ano já começou xoxo. Já tem gente querendo efetivar 4% de margem. E então a gente tem que entender que menos é mais, que a Ford deu um show, né? A Mitsubishi foi a que mais valorizou a venda de veículos. A gente não fala disso. A gente tem aí... Vou aproveitar e mandar um abraço, né? pro Jack, pro Marcos lá da HPE, lá, grandes parceiros. A gente treinou agora recentemente 900 vendedores para o lançamento da Triton, lá. Lançamento de produto, que é algo que a gente não tinha também, que a gente desenvolveu. Só para mandar um abraço, são grandes amigos aí. O Marcos e o Jack são caras sensacionais. Mas, enfim, a indústria automobilística ela tem muitos assuntos. Eu vivo isso todo dia porque eu gosto de fazer projeto. Quando eu faço um projeto, eu jogo todo esse conhecimento dentro e tento passar essa cultura para os meus colaboradores, né? É assim que a gente faz. Flávio, parabéns, cara, pela trajetória, assim, pelo trabalho que você desenvolve. Eu acho incrível, assim, você começar com a arquitetura e abrir todo esse leque, inclusive de desenvolvimento de rede, de mercado, de soluções para o mercado automotivo, né? E eu acho que uma edição aqui, acho que é pouco. Eu queria te convidar aqui na gravação para fazer uma próxima edição, se você... Lógico. Me der essa honra, já queria marcar a data, não só da nossa reunião, porque eu realmente quero conversar da nossa parceria, tenho interesse. Assim, a gente marca a reunião e na reunião a gente já marca o próximo podcast. Já marca o próximo podcast, boa. E eu queria que você deixasse um recado final ali pro concessionário, empresário do setor automotivo que tá perdido. Que dica que você dá? Você que tá aí dentro dessa parte do... Ou... A gente sabe que a gente vai passar por um segundo semestre complicado. Sobre mercado, aí, sobre os chineses, sobre o que você fala o que você quiser. Deixar uma dica aí para a galera do mercado automotivo ali. Então tá, eu quero desejar um ano maravilhoso para vocês, um ano de conquistas. Me desculpam se eu transformei esse momento de falar em crescimento em queda, não vai ser um tombo. A gente falou muito aqui sobre vários assuntos, sobre pós-venda, sucessão, vendas, treinamento. Esse é o dia a dia de vocês. Sejam um pouco mais barriga no balcão esse ano. Boa. Joguem um pouco mais a paixão. Procurem novos modelos de créditos, de negócio. Expandam seus negócios. Criem locadora, criem consórcios. Vão aprender a trabalhar em associações. Não é só associação de marca. Você, dentro da sua cidade, se você não é um grande grupo, procure as outras concessionárias, se agrupem para que vocês diminuam os custos de alguns serviços. Cheguem nas suas prefeituras, tentem fazer igual acontece na China, tentem criar uma área enorme e levar todas as concessionárias para o mesmo espaço. Eles vão diminuir custo de segurança, de lavagem, de PDI, vão melhorar o processo. Tentem criar, inovar. Inovação não é parte só do arquiteto. Inovação parte da gestão. Você tem o seu déficit, seu demonstrativo econômico financeiro. Veja os pontos que te incomodam mais, trabalhe eles. Mas chegue junto. Promovam mais convenções. Convenções é para convencer. Convença seus colaboradores que o ano é um ano apertado e que vocês têm que sair dessa. Eu acho que a gente vai para melhor e eu acho que a gente tem muita coisa nova para acontecer. Nós não estamos mais vivendo o brand, não é mais aquelas 4 marquinhas. A gente está vivendo o momento da mobilidade com etiqueta. Melhore cada vez mais você. Se você melhorar você, você vai dar a sua parcela para a sociedade e para os seus colaboradores. Você vai estar vivo. É isso que eu falo. Fantástico, Flávio. Parabéns, cara. Que aula. Eu adorei mesmo, assim. Eu acho que você tem muito mais, assim, se você nos der essa honra de vir uma segunda edição, acho que a gente pode pegar... Você tem uma experiência... O cara é uma enciclopédia do setor automotivo, Você vai lá. Eu vou lá, a gente vai marcar a reunião. Saindo aqui, eu já vou... da minha parte, a gente já deixa marcado. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Anotei um monte de coisa aqui. Às vezes eu tava aqui, só tô anotando, cara, porque você... Não, muita coisa boa, muito conteúdo. Mudanças. Né? Muita mudança. Foi um grande prazer aí te receber. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você desenvolve no nosso setor. E espero que a gente possa estar em breve juntos aqui numa próxima edição, né, Otávio? Com certeza. E a gente está olhando cada vez mais o que acontece de bom à nossa borda para multiplicar, né? As boas práticas, né? Vocês fazem isso muito bem
você com a sua empresa, com seus 40 colaboradores, a gente sabe que não é fácil ter 40 colaboradores com influência de melhoria, né? Com conhecimento. O Otávio também, com esse conhecimento do marketing, de gestão. Eu tenho certeza absoluta que vocês fazem parte da sobrevida de muitos concessionários que apostaram em vocês lá atrás. Obrigado. Entendeu? E isso fez a diferença. E vocês continuem nessa linha. Eu acho que você vai crescer muito mais. Aprendi com você hoje sobre pensar um pouco mais a família. Desculpa ter a liberdade de falar, mas como eu já vivi isso, eu humildemente quis te dar só para relatar um pouquinho da minha experiência, porque mudou a minha vida, assim, cara, assim, eu não volto para trás. Eu falei que a minha saúde agora e o meu tempo com a minha família, eu não abro mais mão. Mas a gente tem que parar essa conversa, porque senão a gente vai ficar a noite inteira. Eu vou aproveitar só mandar um beijo pra Dani, pra minha esposa. Tô com ela há 23 anos. Se não fosse você, amor, não estaria onde estou. Um beijo pra Luna, minha princesinha de 7 anos, surfista. E pro Cauã, meu príncipe de 3 anos. Vocês são a maior riqueza, a maior conquista que eu tenho na minha vida. É isso aí. Flávio, obrigado. Agradecer a galera também que acompanhou a gente no YouTube. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com 3 amigos, com 5. Tá vendo? Obrigado. Eu quero que você esteja mais aqui. Eu sei que você está com pouca demanda lá. Eu tô ajudando o Otávio, porque às vezes ele fica parado lá. Eu falo que ele garante meu emprego. Quase não tenho demanda. Você pode falar, Rafa, tô sem fazer nada. Posso gravar um podcast com você? Porque ele tem pouca demanda. O Otávio, ele faz pouca coisa. E aí, cara, obrigado. Mas eu sempre sabe o quanto eu gosto de ter você aqui nessa mesa aqui. E vamos nessa, cara. Bora transformar o jeito de vender carros aí no setor automotivo. Bora continuar com o nosso propósito de ajudar vendedores, líderes, empresários com a nossa metodologia. E vamos nessa. Esse ano promete. Apesar de todos os fatores externos, eu sou sempre um cara otimista e acho que sempre tem oportunidade. Mas tá difícil. É o que você falou. A margem, vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que mudar a estratégia, vamos ter que vender outros tipos de treinamento, vamos ter que fazer o dobro de reunião, vamos ter que criar um produto digital. Não sei. Vamos parar de reclamar e ficar se contaminando com fatores externos. Não quero entrar no fator político e economia, mas assim, a gente tem que olhar para frente e focar no que a gente controla. Né? Só que o que a gente não controla... A gente pode votar melhor, pode esperar a economia melhorar, né? Os fatores externos vão demorar muito para mudar. Então, foca no que você controla, não é isso, Otávio? É isso aí. Isso aí, Flavião. Obrigado, cara. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.